Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Direto ao Ponto. Eu sou o Lucas Eliel e dessa vez a gente fala sobre economia e sobre um assunto que está muito em pauta agora, que é a inflação dos alimentos. Nós recebemos hoje o economista e professor da Escola de Negócios da PUC-RS, Gustavo Moraes. Olá, Gustavo, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Obrigado, Lucas. Uma saudação a todos que nos ouvem. Um prazer estar com vocês. Nós te agradecemos. E, Gustavo, vou começar o episódio falando justamente sobre essa questão dos alimentos que não param de aumentar. E aí te questiono, o que explica essa alta tão acentuada que nós temos visto nos últimos tempos? Claro, Lucas. Na verdade, assim, a gente pode apontar dois grandes fatores para explicar essa alta dos alimentos. Importante para o público mencionar, né, que nós temos a inflação dos alimentos, o preço dos alimentos subindo acima da média do IPCA a partir de julho de 2024. Até então, né, se tinha um comportamento normal, um comportamento que já vem desde o Plano Real, desde 30 anos atrás, no qual os alimentos eles tinham uma elevação de preços, mas inferior à média do próprio IPCA. Então, outros produtos, né, produtos caracteristicamente de serviços, produtos de prestação de serviços como saúde, educação, corte de cabelo, etc., aumentavam muito mais que os alimentos. Isso fazia com que os alimentos subissem, mas subissem de novo, né, menos do que a média do IPCA. A partir de julho de 24, essa tendência se inverteu, né, e nos acompanha até os dias de hoje. E aí tem dois elementos, né, Lucas, que a gente pode atribuir. O primeiro, uma força de demanda. O público tem um recurso em mãos, né? Esses recursos são tipicamente oriundos de benefícios sociais, por exemplo, né? As famílias de maior carência, de mais baixa renda, elas dependem muito mais de alimentos do que a média de outras famílias. Tá? Então, isso explica, né, um poder de compra, explica por que os alimentos estão subindo. Mas quem sabe um segundo fator é mais determinante, né, que é o fato de que nós tivemos uma desvalorização do real, e isso aconteceu na pandemia e volta a acontecer aqui no ano de 2024, significativa. Por que que isso influencia o preço dos alimentos? Ora, porque o agricultor ele depende, né, ao contrário do que se diz vamos colocar assim, na sabedoria popular que o Brasil tem de tudo, planta tudo. Para ter de tudo e plantar tudo, o Brasil, entretanto, necessita de materiais, de insumos que são importados. Insumos que, né, são cotados em dólar. Então, Lucas, colegas, né, a gente pode perceber que o aumento do dólar ele é decisivo, por exemplo, para explicar o aumento de preço de fertilizante. Ele é decisivo para explicar o aumento de preço de químicos, em geral. Ele é decisivo para explicar o aumento de preço de peças de trator. Então, o custeio da produção agrícola se torna substancialmente maior. Então, a gente tem esses dois, né, fatores pressionando a inflação. Uma boa notícia, a população tem renda e saiu às compras, né, essencialmente de produtos básicos como os alimentos. O segundo é que, né, temos um comportamento do dólar em termos de valorização contra o real bastante acentuado, e isso faz com que os custos dos insumos agrícolas sejam pressionados. E é bom, né, a gente ressaltar aqui, Lucas, que quando se diz que o preço dos alimentos aumentou, isso não significa que o agricultor tenha lucro, né? Na verdade, o preço dos alimentos pode ter subido, mas os custos da agricultura podem ter subido ainda mais. Então, a gente pode assistir mesmo um aumento de preços de alimentos, como ocorre agora, e, né, até uma diminuição do lucro do agricultor, porque na outra ponta os custos dele estão maiores. Então, esses dois fenômenos, né, Lucas, vão explicar o aumento do preço dos alimentos, a aceleração do preço dos alimentos. Mas, né, tem aí talvez os casos emblemáticos do café, o ovo, uma série de produtos que também sofrem no mercado internacional. O café teve um aumento significativo de preços, porque a produção de Minas Gerais, a maior produção do mundo, né, teve uma quebra devido a fatores climáticos, né? Então, esses elementos também se somam a um contexto geral que já é bastante difícil, né, para o preço dos alimentos. Sim, e nessa questão, Gustavo, a gente teve alguns anúncios do governo federal, como a baixa na taxação de importação de alguns produtos, que inclusive já foi aprovada. E aí te pergunto se você acha que a longo prazo ou a curto prazo essa medida pode surtir algum efeito para os consumidores.
Lucas, uma tarifa é sempre uma medida contrária aos consumidores. Então, baixar tarifa sempre que possível é recomendado, né, para estimular a competição. Né? Por exemplo, se eu vou importar, se eu tenho necessidade de um produto, eu posso considerar a compra de um produto nacional ou a compra de um produto importado, um produto que vem de fora. Na medida que esse produto que vem de fora tem tarifas, dificulta a minha escolha. Então, para o consumidor, é sempre bom que as tarifas sejam baixas. Né? Então, esse acho que é o primeiro elemento que a gente traz. Segundo, não é, como nós explicamos na resposta anterior, um fator decisivo. Né? Você abaixar as tarifas ajuda, né? Mas ajuda marginalmente, ajuda muito pouco em termos do contexto geral que nós vivemos. Talvez a consistência de uma política econômica seja mais necessária para acalmar as cotações do real, para fazer com que as cotações do real estejam bem comportadas, né? Talvez tragam mais resultados para o preço dos alimentos, para a rentabilidade dos agricultores, para o encorajamento da produção agrícola, do que, por exemplo, baixar as tarifas de importação. Então, Lucas, ajuda, né, mas ajuda marginalmente nesse contexto. Talvez ajude bastante no caso do trigo. O trigo é um produto importado, importante na nossa alimentação, na alimentação do brasileiro, que a gente tem uma grande quantidade de importação, e ele está presente, por exemplo, no pão, ele está presente no macarrão, ele está presente em uma série de féculos, né, como se chama, e aí a gente vai ter, né, uma influência razoável. Mas nos demais produtos, né, é quase que, né, uma medida, né, para uma medida política, uma medida para o público consumir. Sim, e eu acredito aqui, Gustavo, que no Brasil a gente vive um certo paradoxo. A gente tem um país muito grande, com recursos bastante abundantes, uma agricultura forte, e ao mesmo tempo os preços de alguns alimentos, não diria nem alguns, né, de vários alimentos, são bem acentuados. E aí a gente tem a questão da exportação. O Brasil exporta bastante. O quanto essa questão da exportação exacerbada influencia no preço dos nossos alimentos aqui? E se talvez não seria interessante alguma limitação de exportações, por exemplo, para baratear os custos para nós? Na verdade, não, né, Lucas? Vou começar pela segunda parte da tua pergunta, que é bem interessante. Na verdade, se você limita as exportações de modo contrário, você limita, né, a própria alternativa dos agricultores. Assim como baixar a tarifa de importação é importante para ajudar o consumidor, da outra ponta, né, você limitar a exportação, você desencoraja a produção dos agricultores. Então, na verdade, se me permite aqui o termo popular, né, você dá um tiro no pé, né, na verdade, impedindo com que os agricultores, então, prosperem e produzam ainda mais alimentos. Né? Então, é importante ter o mercado aberto, ter o mercado disponível, mas talvez a solução aqui passe, né, Lucas, por trazer uma maior produtividade para a agricultura. Né? Então, você bem colocou, nós temos um país riquíssimo, nós temos uma série de solos muito férteis, solos de diversas qualidades, propícios a vários tipos de produção, né? E talvez a solução seja ampliar essa produção, né? Ampliar a produtividade. E aí eu vou colocar até o caso de carnes, tá, Lucas? Tentando trazer um exemplo aqui para o nosso ouvinte, né? O caso de carnes é emblemático. O Brasil tem um rebanho que é o dobro do rebanho dos Estados Unidos e produz a metade de carnes. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente ainda não aplica algumas técnicas que são importantes para ganhar produtividade, para produzir mais carne, como, por exemplo, o rebanho, né, a engorda confinada. Na medida em que a gente confina a boi, a gente precisa de menos terra, né, inclusive do ponto de vista ambiental, talvez tenha até algumas soluções mais interessantes. A gente confina o boi, faz com que ele engorda, a gente tenha muito mais produção de carne, né? E é uma técnica que até hoje os nossos produtores não empregaram, não realizaram investimentos nesse sentido. Então, passa também por um ganho de produtividade, mas também, né, Lucas, e aí eu vou voltar na pergunta anterior, também o fato de nós trazermos muitos insumos de outros países, o Brasil, apesar de ter uma riqueza de terras, ele não tem independência na produção de fertilizantes. O Brasil, apesar de ter uma riqueza de terras, ele não tem independência ainda na produção de máquinas agrícolas. O Brasil, apesar de ter uma riqueza de terras, ele não tem independência
né, na produção de químicos. A gente viu isso, por exemplo, quando explode a guerra Rússia e Ucrânia no leste europeu, o Brasil tem que ir até a Rússia negociar, né, ou renegociar os termos pelos quais os fertilizantes chegam, né, os adubos, etc., chegam no Brasil. Então, Lucas, a gente vai somando uma série de gargalos, né, e aí eu destaco os insumos e, né, pelo lado dos custos, e pelo lado da produção também a ausência de novas técnicas. Veja você, né, talvez o ouvinte perca de vista, mas assim, é somente a partir do final dos anos 90 que o Nordeste volta a ter uma agricultura capitalista. Né? Depois que a cana-de-açúcar, depois que se encerra o ciclo da cana-de-açúcar lá no século XVIII, XIX, no Nordeste, nós nunca mais tivemos agricultura de vulto no Nordeste. Isso começa a acontecer novamente a partir do final dos anos 90. A gente já enxerga a produção de uva em Pernambuco, né? A gente já enxerga uma série de culturas que antes eram tidas como impossíveis de serem realizadas no Nordeste, né? Agora sendo viabilizadas. Então, esse é um exemplo de como a produtividade da agricultura brasileira ainda tem um espaço gigantesco para crescer, produzir alimentos e atender tanto o mercado interno como o mercado externo. Aí tem uma combinação, então, de falta de insumos, os insumos ainda são insumos predominantemente importados, com aquilo que seria um choque de produção, né, um choque adotando técnicas mais produtivas. Gustavo, você mencionou, acabou de mencionar essas questões, né, de uma maior independência na produção aqui brasileira da agricultura. E quais outras medidas que você acharia interessante aí para o nosso país adotar para uma baixa de preços efetiva? Não tem varinha mágica, né, Lucas? Eu acho importante ressaltar isso, mas tem medidas que a médio e longo prazo podem funcionar bastante. E aí, além das que nós já mencionamos, né, o trabalho em cima dos custos, dos insumos, da oferta de insumos e também, né, um aumento da produtividade no campo, tem um elemento, né, que vem sendo sistematicamente ignorado na política agrícola brasileira, que é o crédito. Né? Então, a gente tem uma sucessão de planos safras que o próprio governo diz, estamos batendo recordes de concessões no Plano Safra, mas bater recordes, né, não significa que está tudo bem. Apesar de bater recordes, ainda está muito aquém do que deveria, né, do que a agricultura brasileira precisa para melhorar suas técnicas de produção, para melhorar suas produtividades, para melhorar sua estrutura de armazenamento e de produção. Então, Lucas, eu diria que o crédito agrícola talvez seja o elemento que, né, talvez melhor exemplifique, né, a necessidade de melhorar as condições da agricultura brasileira. A gente tem volumes baixos frente à necessidade do campo e a gente tem taxas que, em geral, são muito caras. Né? Então, aqui precisaria talvez uma combinação. Esse crédito, essencialmente, ele está concentrado ainda nos bancos públicos, né? E nos anos 60, para pegar um paralelo aqui, por favor, né, Lucas, nós resolvemos, ou entre aspas, né, resolvemos temporariamente, parcialmente por algumas décadas, a questão do crédito habitacional, né, como, por exemplo, a criação do fundo, o FGTS, o Fundo Geral dos Trabalhadores do Tempo de Serviço. Então, é uma solução do crédito agrícola, como a do FGTS, como o FGTS foi para o crédito habitacional, que nós precisamos na questão agrícola. Na medida em que se tenha fundos estáveis e que todos os bancos públicos e privados possam participar da solução, talvez nós tivéssemos também um amparo ao agricultor, um amparo a técnicas de produção, que inclusive, né, Lucas, entrando num outro tema bem polêmico, né, permitiriam que houvesse até uma produção ambientalmente mais correta, né, que nós não avançássemos sobre áreas da Amazônia, que nós utilizássemos, né, fertilizantes e produtos químicos licenciados, adequados, né, e isso se faz através do crédito agrícola, que tem sido, né, ignorado durante as décadas, e as últimas décadas, desde a estabilidade do Plano Real. Nós estabilizamos a economia, mas todo um trabalho, né, de auxílio aos setores, de viabilidade de financiamento aos setores, né, precisa ainda ser complementado. Sim, Gustavo, a gente tem uma questão recente agora, que ele iniciou esse ano, que é o novo governo do Donald Trump. E ele, né, iniciou essa situação de embate econômico globalizado. E o que essa situação com os Estados Unidos pode prejudicar ou ajudar o nosso país, falando sobre questão de alimentos?
Claro, na verdade é assim, né, Lucas? Vamos colocar a tua pergunta sobre os alimentos, mas eu preciso colocar que tem sido apontado que o Trump lançou uma guerra tarifária. Isso é meia verdade, né? Porque, na realidade, nas últimas décadas, sobretudo a emergência da China a partir dos anos 80, estabeleceu um padrão de guerra cambial contra os Estados Unidos muito intenso. Então, o que explica a penetração, por exemplo, de produtos chineses no mercado americano? Além de serem produtos que, na atualidade, começam a ser engenhosos, produtos de qualidade, o que explica a entrada de produtos chineses nos Estados Unidos é o quanto eles são baratos, né? O quanto a moeda chinesa desvalorizada beneficia a introdução de produtos, a compra de produtos chineses mundo afora, não apenas nos Estados Unidos. Então, quando se faz uma guerra tarifária, não é uma primeira rodada, né, de sanções, já é reflexo de 40 anos de competitividade cambial que a China tem feito de forma artificial e que, né, no limite, prejudica a economia americana, prejudica os consumidores americanos e cria, claro, uma concorrência desleal. Então, as tarifas, na verdade, eles são um convite, e aí já vou agora chegando no objeto da tua pergunta, as tarifas, quando o Trump lança as tarifas, são, na verdade, um instrumento para que ele faça com que os atores sentem na mesa para renegociar os termos em que é feito o comércio exterior nos Estados Unidos. Tá? Então, eu acho que é importante isso, quer dizer, tem que ter a primeira rodada de credibilidade de que ó, é para valer, né? Mas eu quero crer que o intuito da equipe econômica americana é antes fazer com que os atores sentem e negociem com os Estados Unidos. Aliás, isso foi feito no primeiro governo Trump, né? A gente perdeu a memória porque ocorreu a pandemia, claro, um evento global histórico, né? Mas em dezembro de 2019, o Trump estava assinando um tratado de comércio, renegociando os termos com a China. Tá? Então, tem efetividade, né? Já teve efetividade no primeiro mandato do Trump em convidar a China para se sentar na mesa, né? E eu quero crer que dessa vez também não vai ser diferente, só que, claro, né, em termos muito mais duros do que ocorreu no primeiro mandato Trump. O Brasil pode se beneficiar disso, né, Lucas, no sentido, especialmente o setor agrícola, especialmente o setor de alimentos, abrindo mercados, né, que antes antes as mercadorias eram direcionadas aos Estados Unidos, agora podem ser direcionadas a outros mercados. E aí, especificamente, os mercados da Ásia, né, aquilo que eu costumo chamar, né, de bacia do Pacífico, Lucas, né, podem ser grandes mercados, né, de abertura para o Brasil. Então, mercados como Indonésia, Vietnã, Índia, né, são populações massivas, populações que estão enriquecendo, que em meados do século XXI estarão, né, com rendas per capita, inclusive acima da renda per capita brasileira, poderão ser mercados em que, eventualmente, vamos colocar assim, a imposição de tarifas dos Estados Unidos faça com que nós consigamos, né, nós nos obriguemos a buscar esses novos mercados. E aí também, né, se me permite o gancho, a posição do Rio Grande do Sul, a posição do Cone Sul como um todo, ela é uma posição delicada, porque os custos logísticos de se atender um mercado distante como a Bacia do Pacífico, eles aumentam consideravelmente na nossa posição geográfica. Então a gente vai ter que criar alternativas marítimas, alternativas de escoamento terrestre, né, uma série de alternativas logísticas de armazenamento, inclusive, que permitam com que a gente chegue com um produto com preço competitivo nesses mercados. Não é só produzir e tirar da terra. Né? Custa caro você pôr num container, pôr num navio, envolve uma série de seguros, envolve uma série de procedimentos que acabam, né, se a gente não trabalhar essas questões, acabam sendo proibitivos. Né? Então, Lucas, eu acho que fica esse alerta. Por um lado, nós temos uma grande, vamos colocar assim, uma grande avenida de consumo, né, nesses países asiáticos, mas, por outro lado, quem sabe o Cone Sul precise fazer mais, porque ele está, sim, numa posição geográfica desvantajosa. Antes ele tinha facilidade para atender o Atlântico Norte, Europa e Estados Unidos, agora ele tem uma certa dificuldade para atender países da Ásia. Sim, a gente vê realmente que é uma matemática bem complexa essa questão de alimentos, Gustavo. E para finalizar nossa conversa, a gente tem alguns elementos bem chave, como você mencionou lá no início do episódio, café, ovo, né? Que alimentos, assim, digamos assim, estão numa zona de perigo e daqui para frente ainda, se alguma medida não for feita pelo governo federal, ou também temos as questões climáticas que influenciam bastante, né, o nosso país. Bastante.
Então, que alimentos que a gente tem assim numa zona de perigo para continuar subindo daqui para frente, se a gente não tiver alguma resposta efetiva? Assim, a gente espera, né, Lucas, que com a entrada das novas safras, 2024 também foi complicado do ponto de vista de safras, safra de verão, especialmente que é a grande safra brasileira. Até daqui a algumas décadas, né, nós vamos assistir o Brasil produzindo o ano todo, né, nem vai fazer mais sentido falar em safra de verão e safra de inverno. A tendência é que, conforme a agricultura se espalhe no Nordeste, se espalhe pelo Centro-Oeste, nós teremos safra o ano todo, né? Então, o Brasil tem esse potencial. Mas, do ponto de vista de 2024, foi um ano complicado em termos climáticos. O café é o maior exemplo disso, né? O café do tipo arábica sofreu muito com as condições climáticas em Minas Gerais, né? E no futuro, né, Lucas, a gente está esperando, especialmente essa safra de 2025, do verão de 2025, apesar de alguns problemas pontuais, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, nós estamos esperando uma safra significativa, né? Então, isso vai acomodar, né, no primeiro momento, todas essas dificuldades de preço de alimentos que a gente assistiu, né, durante o ano de 2024, início do ano de 2025. O meu temor, Lucas, é que, principalmente o arroz, pela pressão de consumo da Ásia, né, populações enriquecendo, né, o arroz e a carne bovina, eles têm um perro, né, vamos colocar assim, uma janela de alta, né, um pouco mais permanente, né? Então fica esse alerta para o consumidor, o arroz traz junto também o consumo de feijão, né? Fica esse alerta aí para o nosso consumidor que café, ovo, eventualmente algum outro produto de estação, a gente vai ver, a gente vai assistir pressões pontuais, mas no caso da carne e do arroz, pelo consumo asiático, nós provavelmente assistiremos um permanente aumento de preços, né? E aí são produtos que estão, né, na base de consumo do brasileiro, estão naquilo que a gente pode chamar de cesta básica da alimentação brasileira, e isso a gente vai ter, né, evolução de preços considerável nos próximos anos. Somente um choque de produção, né, um aumento de produção, trazer o gado confinado, trazer a produção bovina confinada, aumentar, né, os campos de arroz, permitiria com que houvesse um equilíbrio nos preços desses produtos. Com certeza. E, Gustavo, quero te agradecer aí por expor o teu tempo, nos esclarecer todos esses pontos dessa matemática realmente bastante complexa, que é a questão da inflação de alimentos. Obrigado, Lucas. Eu fico à disposição, né? É sempre um prazer conversar com vocês. E aí a gente traz, né, quem sabe numa próxima vez, um pouco mais de notícias boas, né? Mas passa, assim, sem dúvida nenhuma, por a gente equilibrar, né, a nossa política econômica, fazer com que isso valorize o real, né? Eu sempre digo que moeda forte é reflexo de uma economia forte, melhorar a produção de insumos, né, aumentar a produção de insumos, quem sabe aqui dentro do Brasil, os produtos químicos, os produtos de máquinas agrícolas, e finalmente, né, Lucas, também ao empregar novas técnicas, aumentar a produtividade da agricultura. Eu fico à disposição. Muito obrigado. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Lembrando que o conteúdo também fica disponível em formato tradicional de áudio nas demais plataformas. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.